Enquanto nós estávamos aqui no momento de adoração, o Senhor lembrou de um salmo que foi tema do devocional hoje. Eu quero declarar sobre a tua vida, para que haja um renovo sobre você nesse momento. Salmo 18. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Versículo 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro a meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Amém? Esse é o nosso Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos ouve, aquele que nos escuta, e quando clamamos a Ele, quando erguemos a nossa voz, Ele vem ao nosso encontro. E aí Ele nos traz para momentos como esse, para ouvir a palavra dEle. Talvez você chegou aqui convidada por uma amiga. Talvez seja muito improvável que você estivesse aqui hoje. Mas o Senhor preparou esse momento aqui. Talvez a sua alma gritou hoje. E você não sabia o que fazer. E o Senhor disse, espera aí que eu vou preparar um momento para que você estivesse na minha presença e fosse renovada. Tudo isso é cuidado de Deus na nossa vida. E hoje nós estamos aqui para compartilhar a palavra e para lembrar que esse é o nosso Deus, o nosso socorro bem presente no meio da angústia e nos momentos de aflição. Amém? Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus aqui é palpável e eu oro para que essa presença possa fluir aqui e invadir o seu lar, invadir o seu coração, invadir a sua casa também neste momento. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor para essa noite, que está queimando no meu coração, que está em Marcos 5, se você quiser abrindo a tua Bíblia, do 25 ao 34, nós vamos ler. Uma história muito conhecida, uma mulher muito especial, e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor quer falar conosco, que Ele ministrou ao meu coração. Então, Espírito Santo, mais uma vez, eu quero declarar que todo o controle é teu neste momento. A partir de agora, faça do seu jeito, da tua vontade, flua, Senhor, de uma maneira sobrenatural através das nossas vidas, tocando em cada coração, invadindo cada lar agora com a tua presença. Faça do teu jeito, faça do teu querer, flua, Espírito Santo. Agora o controle dessa live, desse encontro, dessa reunião é totalmente teu. É tudo teu. Obrigada, Jesus. Obrigada. Essa história em Marcos 5, a partir do versículo 35, é uma história que em algum momento a gente já se deparou. Ou porque você ouviu alguma ministração, ou porque também você já foi essa mulher, que nós vamos meditar um pouco sobre a sua história. E a história dela nos mostra uma história de uma mulher simples, uma mulher comum, que passou por um período de muita dificuldade, período de aflição na sua vida. Mas a atitude de fé e de coragem que ela teve no pior momento da sua vida nos inspira até hoje. E é por isso que nós vamos falar sobre essa mulher tão especial, que está ali, sua vida, né? Esse momento da vida dela está relatado no texto de Marcos 5, do 25 ao 34, eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quantas vezes a gente já esteve também nessa situação? Correndo atrás de algo, de uma solução para alguma coisa, e ao invés de melhorar, parece que a situação só fica pior. Essa era a situação que essa mulher estava. Aí no versículo 27 diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, guarde isso, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Quem tocou meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. E hoje ele nos encontra aqui, no meio da multidão dos nossos pensamentos, sentimentos.
situações e tantas outras coisas. Esse texto que nós lemos agora, nós vemos que Jesus ele estava a caminho da casa de Jairo. E Jairo era um homem muito importante, ele era um dos dirigentes da sinagoga. E Jesus estava indo até o encontro dele, estava indo até sua casa porque a sua filhinha estava morrendo. Estava passando por uma enfermidade. E a Bíblia relata que no caminho até a casa de Jairo, enquanto uma multidão o cercava, o comprimia, Jesus percebeu algo diferente. Aconteceu algo diferente naquele caminho. E aí ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E é interessante porque as ruas daquele tempo, daquela época, eram ruas pequenas, eram ruas estreitas. Então, imagina Jesus passando, uma multidão cercando ele, é quase impossível ninguém tocar nele, né? Só que algo diferente aconteceu naquele momento. E aí, quando a gente vai ler o texto, parece que os discípulos ficaram até meio mal-humorados. E aí eles viram para Jesus e falam: como assim? Tá uma multidão aqui, um empurra, te aperta, né? A gente te apertando de todos os lados e você quer saber quem te tocou, mestre? Como é que a gente vai saber? Eu lendo esse texto, a imagem que me vem, gente, é aquele carnaval de Salvador. Aquela muvuca, daquelas ruas ali, sabe? Um monte de gente empurrando. E aí Jesus vira e fala: peraí, alguém me tocou. Acho que os discípulos olharam para ele e falaram: mestre, eu acho que o senhor foi empurrado demais aqui. Acho que o senhor não está percebendo aqui que está todo mundo te tocando. E a Bíblia vem dizer que Jesus continuou procurando, olhando em volta, tentando descobrir quem tocou em suas vestes de uma maneira completamente diferente. E era diferente não somente daquele momento, mas de todos os outros momentos aqui relatados na palavra de Deus. Foi um toque diferente. Até que no meio daquela multidão, uma mulher veio até ele, e ela não só veio, como ela se prostrou aos seus pés, e ela contou a verdade. Que ela estava enferma, ela estava com uma hemorragia, havia 12 anos, e tudo que ela tinha de riqueza, tudo que ela possuía de riqueza, ela já tinha investido através de médicos para procurar uma solução, a cura para esse mal. E até aquele momento nada tinha adiantado. Só que uma atitude ousada de fé que ela teve naquele momento fez com que ela recebesse o seu milagre. E eu costumo dizer que ela foi uma mulher muito destemida no seu tempo. Ela foi uma mulher extremamente corajosa no seu tempo. A gente não sabe quem ela era, a gente não sabe o seu nome, a gente não sabe o que ela fez depois disso, mas a experiência que ela teve com Jesus ali foi tão impactante que muito tempo depois nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, a gente está aqui reunidas numa sala de Zoom falando sobre essa mulher. E eu quero declarar sobre a tua vida que o que você vai viver com o Senhor vai impactar gerações. Eu quero declarar sobre a tua vida que as experiências que você vai ter com Jesus vai ser algo tão forte, algo tão sobrenatural, que vai impactar muitas pessoas ao seu redor. Não somente a tua vida será impactada, mas a vida das pessoas que te cercam também será, como aconteceu naquela mulher. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que todo milagre que a gente vive com Jesus, ele não para em nós, mas ele gera frutos e frutos e frutos e impacta todos aqueles que estão ao nosso redor. Milagre não é para ser retido, milagre é para ser testemunhado, milagre é para ser compartilhado. Quanto mais você abre a boca para declarar aquilo que Jesus faz na sua vida, mais frutos o milagre que você recebeu vai gerar. E foi o que aquela mulher fez. Não me importa quem está aqui, eu vou tocar nele. E eu creio que depois que ela recebeu a cura, ela deve ter ido testemunhar. Ela deve ter ido contar para os médicos, ela deve ter voltado para sua casa, para o seu convívio e falado: olha o que aconteceu comigo, olha o que Jesus fez na minha vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que muitos milagres sairão daqui hoje. Muitas mulheres sairão daqui hoje testemunhando quem é esse Jesus. Esse Jesus que cura, que nos enxerga, que nos vê e que nos pega pela mão hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu quero refletir com vocês duas características dessa mulher que fazem com que ela seja destemida, que nos faz acreditar que ela foi uma mulher destemida. O que Deus quer nos ensinar através da história dela? Por que nos evangelhos está escrito sobre essa mulher? O que Jesus queria que a gente aprendesse através da história dela? Vamos refletir nisso nessa noite. Amém? Por muito tempo, quando eu lia a história dessa mulher, quando eu via falar sobre ela, a primeira coisa que me chamava a atenção é a multidão que ela teve que enfrentar até chegar em Jesus. Porque quando a gente fala de multidão, é algo que assusta, é algo que nos deixa intimidado, né? Só que aqui, quando eu olho para esse texto,
eu entendo que multidão é muito mais do que um aglomerado de pessoas na rua. Multidão não é só aquelas pessoas que estavam ao redor dela. A multidão aqui é algo muito mais grandioso que aquela mulher teve que enfrentar. Ela teve que enfrentar mais do que pessoas aglomeradas em volta de Jesus para chegar até ele. Ela teve que enfrentar o preconceito para chegar até Jesus. Ela teve que enfrentar a discriminação para chegar até Jesus. Palavras contrárias de que você não pode, você não consegue, você não pode chegar até ele. Ela teve que enfrentar o desânimo diário por estar há 12 anos naquela situação. Ela teve que enfrentar a esperança que já estava perdida, porque ela não tinha mais recurso, ninguém conseguiu ajudar ela até naquele momento. Então, ela precisou enfrentar um tipo de multidão que não é possível se enxergar com os olhos naturais, mas é uma multidão que vai corroendo a nossa alma, que vai minando as nossas emoções, que vai minando as nossas forças. Foi esse tipo de multidão que essa mulher precisou enfrentar. Por quê? Porque, segundo a lei judaica, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era tida como impura. Então, ninguém poderia tocar nela e ela também não poderia tocar em nada. E tudo que ela tocasse, tudo que ela relasse, se tornaria impuro como ela. Então, como ela estava há 12 anos impura, ela foi excluída do templo, ela foi excluída da comunidade, ela não podia conviver com pessoas, com a sua família, ela não podia participar das cerimoniais, das festas religiosas. Ela vivia 12 anos de abandono, 12 anos de exclusão. Só que ela não desistiu. E é isso que ela nos ensina, por isso que eu falo que ela é uma mulher muito destemida. 12 anos vivendo naquela situação já era para ela ter acostumado que a vida dela seria assim. Só que ela não desistiu. Ela ouviu falar que Jesus iria passar ali e falou: eu vou me agarrar na última oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou desistir de mudar a minha história. Se ele vai passar aqui, é essa oportunidade que eu tenho de fazer a minha vida, de transformar a minha vida. E a Bíblia é bem clara, ela ouviu falar de Jesus sobre o que ele poderia fazer e um pensamento tomou conta da sua mente. Olha a importância da gente manter a nossa mente sã, a nossa mente ligada no Senhor, porque ela pensou. O milagre dela começou aqui, ó, quando ela pensou: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E foi esse pensamento de fé que a moveu até Jesus no meio da multidão. Olha que interessante isso. Ela pensou e se moveu e enfrentou a multidão. E o mais lindo dessa história é que essa mulher ela não recebe somente a sua cura física, mas ela recebeu uma restauração completa da sua vida, total. Ela foi curada do seu mal, ela voltou ao convívio social e ela recebeu agora um novo status, o status de filha. Ela não tinha isso antes. Antes ela não era filha, antes ela era apenas uma mulher impura. E a Bíblia fala que Jesus vira para ela aí e diz: vai, filha, o novo status dela. Agora ela tinha uma nova identidade. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre. Tem outras versões que diz: a tua fé te salvou. Ela recebeu paz e salvação. Quando Jesus pergunta quem me tocou, ele não quer somente conhecer a pessoa, mas ele quer completar o milagre na vida dela. Ele não diz somente que ela tinha sido curada no seu físico, mas ali na palavra, no grego, no original, ele disse que aquela atitude de fé a tinha salvado. E a palavra salvar aqui quer dizer sozen, que significa te salvar, aquilo que salva de tudo que pode arruinar a alma de alguém nesta vida e numa vida futura. Então Jesus falou: eu estou te salvando de tudo que pode te arruinar a sua alma, seus pensamentos, sua alma, nesta vida e na vida futura. Estou te restaurando por completo e estou te dando mais do que você veio buscar. Estou te dando mais do que você veio atrás para receber. Estou te dando muito mais do que um dia você sonhou, um dia que você iria receber. Isso é lindo. Jesus é lindo. Ele é maravilhoso. Ou seja, quando ela se levantou para tocar em Jesus, ela não tem somente a sua vida aqui nessa terra alinhada, mas ela tem a certeza de que ela vai receber a salvação. Glória a Deus por isso. Aleluia. Era muito mais do que ela esperava. Por isso que quando você se levantar nessa noite, achando que você vai receber aquilo que você precisa, o Senhor vai te surpreender e vai te entregar muito mais daquilo que você veio buscar aqui hoje. Talvez você chegou aqui para receber uma porção, mas o Senhor manda dizer para muitas aqui que vocês vão receber muito mais daquilo que vocês estão buscando, porque Ele vai honrar a atitude de fé
de cada uma, em nome de Jesus. A atitude destemida dessa mulher de enfrentar o seu medo, o julgamento das pessoas e tantas palavras de morte e desprezo que foram lançadas contra ela, permitiu com que ela vivesse não apenas um milagre na vida dela, mas que ela recebesse a salvação. E ela poderia ter usado um monte de desculpa, gente, para permanecer no mesmo lugar. E todas as desculpas que ela fosse dizer, que ela fosse usar, seriam muito válidas, seriam desculpas boas. Porque quando a gente não quer fazer algo, a gente é bom em arrumar desculpa. A gente sabe arrumar desculpa. E aquela mulher poderia usar um monte de desculpa. Ela poderia falar: olha, eu não vou conseguir chegar, é muita gente, eu não posso tocar em ninguém, eu já tentei de tudo, essa só vai ser mais uma tentativa frustrada, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu tô desanimada. E a gente olhando para a vida dela, você pode falar: ok, é tudo muito válido, tudo isso que ela está fazendo. Só que o Espírito Santo está aqui hoje dizendo, falando: filha, eu não quero mais você nessa posição. Filha, eu te trouxe aqui hoje para que você se levante e vá ao encontro de Jesus, porque ele está passando aqui hoje. Jesus está passando aqui hoje. E você não precisa mais aceitar essa sua situação, porque ele está passando aqui hoje. E aí essa mulher destemida, quando ouve falar que Jesus estava passando, o que ela faz? Ela rompe com tudo isso. Ela rompeu com tudo que mantinha ela estagnada nesse lugar de miséria há 12 anos. Ela foi além de todos esses medos e venceu. E isso me impactou profundamente. Sempre me impacta quando eu leio a história dessa mulher. Porque me faz a refletir, sabe, meninas? Quantas vezes a gente deixa de viver coisas incríveis em Deus? Porque a gente deixa as nossas multidões nos dominarem. A gente deixa com que as nossas multidões nos paralisem. Quantas coisas lindas a gente deixa de fazer, de viver, porque a gente olha para a multidão e ela parece muito maior do que o poder do nosso Deus. Tantos sonhos, tantos projetos que você quer viver e você está aí sentada há anos, porque tem tanta multidão, tem tanta gente em volta e você tem medo de se levantar e ir ao encontro de Jesus. Que nesse dia o Espírito Santo venha sobre cada uma de nós, nos capacitando para enfrentar as nossas multidões. Seja o medo, seja a dor, seja a vergonha, seja o preconceito, seja falta de fé, de esperança, seja o cansaço, seja a palavra de derrota que você ouviu hoje. Talvez você chegou aqui hoje com uma palavra, um decreto sobre a tua vida, um decreto muito ruim sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui hoje com um selo sobre você, sobre essa situação. Só que hoje o Senhor nos chama para sermos destemidas. E uma mulher destemida tem coragem para reconhecer qual é a sua verdadeira multidão. E ela tem coragem para se levantar e romper, para enfrentar e conquistar. Não porque ela pode, mas porque nela habita um poder. Poder do Espírito Santo, que tudo pode, que tudo pode. Aquela mulher sabia que ela não poderia mais, todas as suas possibilidades já estavam esgotadas. Mas Jesus podia, Jesus podia. E foi ao encontro dele que ela foi. Sabe, existem multidões dentro de nós que nos comprimem mais do que aquelas que estão lá fora. Existem multidões que nos comprimem e nos afastam de Jesus. E muitas vezes nos impedem de tocá-lo. Nesse texto que nessa história que nós lemos, o versículo 33 deixa isso claro, olha só. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu acho muito interessante a Bíblia relatar a fragilidade das pessoas quando vai narrar as histórias. O texto bíblico não esconde a fragilidade humana. Isso eu acho lindo, porque nos mostra que todos aqueles que conquistaram e fizeram grandes coisas, e as suas histórias estão aqui relatadas na Bíblia, também passaram por situações de medo, também tiveram falta de fé, também duvidaram, também questionaram. E isso eu acho lindo, o cuidado de Deus em nos mostrar exatamente isso. Aquela mulher venceu tudo isso, mas ela também teve medo. É a fragilidade e a humanidade daquela mulher sendo exposta. E aí nós percebemos que a multidão mais difícil que ela precisou enfrentar não foi aquelas pessoas aglomeradas na rua em volta de Jesus, mas era a multidão de sentimentos que ela tinha. Aquela multidão dentro dela. Por isso que quando eu disse que essa mulher foi uma mulher destemida em seu tempo, não foi somente pelo fato dela ter se infiltrado na multidão, nas ruas. Foi pelo fato dela ter enfrentado muitos bloqueios, muitas barreiras que já estavam instaladas na mente dela. Ela cresceu ouvindo falar sobre as leis religiosas. Ela cresceu ouvindo falar que ela não podia tocar em ninguém no período dela. Ela cresceu ouvindo falar que o estado que ela estava não a impediria de fazer muitas coisas. Então ela teve que romper primeiro essa multidão. E para mim,
No nosso dia a dia, na nossa caminhada, esse é o maior desafio de todos. Essa é a maior multidão que a gente precisa enfrentar. Se ela não vencesse os pensamentos ruins na sua mente, se ela não superasse todas as palavras que foram lançadas contra ela durante esses 12 anos, ela jamais teria saído do seu lugar para o encontro de Jesus. Por isso que a multidão que ela enfrentou na rua só foi possível vencer porque antes disso, ela quebrou pensamentos na sua mente. Ela quebrou pensamentos limitantes na sua mente, crenças limitantes na sua mente. E a minha oração é que nesta noite o Senhor nos ajude a identificar quais são os pensamentos que nós devemos ouvir e alimentar. No meio de uma situação difícil, não é fácil permanecer confiante. Muitos ataques vêm na nossa mente. O inimigo ele não pode tocar em nós, mas ele pode soprar coisas, ele pode lançar setas nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, soprando mentiras para que a gente acredite. Tudo isso para nos paralisar. E muitos desses pensamentos surgem a partir daquilo que nós ouvimos durante a nossa vida, seja o próprio inimigo usando pessoas, seja ele vindo ao nosso encontro mesmo. E isso a gente toma como uma verdade para nós. Eu não tenho dúvida que ela ouviu que ela não iria conseguir. Eu não tenho dúvida que aquela mulher ouviu que aquilo não era para ela. E você também já ouviu isso. Que isso não é para você, que você não vai dar conta, que já era para você ter parado há muito tempo. Só que a minha oração é que a gente possa fazer como aquela mulher, alimentar aqueles pensamentos que vão nos mover em direção a Jesus. Alimentar o pensamento que vai fazer com que essa mulher fez. Se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Independente do que falam, independente do que estão dizendo, se eu tocar nele, eu serei curada. É esse tipo de pensamento que a gente precisa alimentar, porque a multidão vai falar, o inimigo vai lançar mentira. E a pergunta é, o que você está alimentando? Você está permitindo que essa multidão te comprima a ponto de você não chegar até Cristo? Em nome de Jesus, hoje será quebrado. Segundo ponto, analisamos os pensamentos. Agora, qual é a verdadeira multidão que está diante de mim? Qual é a verdadeira multidão que está diante de mim? E isso é extremamente desafiador de identificar, porque nem sempre é algo que está claro, ou é alguma coisa que a gente não quer enxergar. Só que uma vez que você identifica a sua verdadeira multidão, você fica frente a frente com a sua realidade, com as suas fraquezas. Uma vez que Jesus expõe diante de você qual é a sua verdadeira multidão, você se sente um pouco desconfortável, sim, mas a liberdade também vem sobre a tua vida. Uma vez que você nomeia a sua multidão, é muito mais fácil lidar com ela. Eu creio que se você permitir, Jesus pode te ajudar a passar por sua multidão hoje e tocar nele, porque ele está aqui, de braços abertos. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que está passando sobre nós aqui hoje. A minha pergunta é, por que aquela mulher tocou e dele saiu o poder? E a gente não está conseguindo tocar. Qual é essa multidão que está diante de você, que está entre você e Jesus? Ele é o mesmo. O poder dele permanece igual. A pergunta é por que a gente não consegue chegar até ele? Em nome de Jesus, eu declaro que todo pensamento que está te impedindo de chegar até o Mestre hoje caia por terra. Que toda essa multidão que está dentro de você, que está te comprimindo, que te impeça de viver um milagre do Senhor, está sendo quebrada aqui hoje também, em nome de Jesus. O inimigo está tentando te comprimir hoje, porque ele sabe que se você for ao encontro do Senhor, grandes coisas ele fará por ti. E o desejo de Satanás é que você permaneça no mesmo lugar, porque ele sabe que o teu testemunho vai gerar vida, vai gerar transformação e vai gerar milagre. Então ele vai te comprimir para que você permaneça no mesmo lugar, mas em nome de Jesus, identifique a sua multidão, rompa limites, rompa barreiras hoje e vá ao encontro do Senhor, tocando nele hoje de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Peça para que Jesus te ensine a viver como uma mulher destemida, decidida e confiante. Não permita mais que o medo te governe. Entenda que ser destemida não significa ausência de medo, mas é ter ação na presença do medo. Eu tenho, mas eu não paro. Eu não sei como eu vou chegar até Jesus, mas eu vou me levantar. Eu não sei se eu vou conseguir, se vão me permitir, mas pouco me importa o que estão falando aqui. Eu vou chegar até o Mestre. Porque se ele está passando aqui, eu não vou perder essa oportunidade. Se ele está passando aqui, ele pode me curar, eu vou chegar até ele. Então, em nome de Jesus, rompa hoje as suas barreiras. Vença as suas multidões. Quebre hoje os pensamentos que estão te impedindo de tocar em Jesus. Enfrente essa multidão, toque nele e seja renovada aqui hoje. Aleluia, aleluia. Mas, pastor, e se eu falhar? E se eu não conseguir?
E se eu não der conta? Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus não vai te condenar se você não vencer. Jesus não vai te condenar se você falhar. Pelo contrário, ele vai estender a mão e vai te puxar de novo. Então, o que te impede de ir? O que te impede de romper? Em nome de Jesus, vença a sua multidão. A minha oração é que você saia daqui hoje encorajada a vencer, seja lá o que for que está te comprimindo. Jesus está passando aqui, toque nele. Ele está passando na tua casa, toque nele. Ele está diante de nós aqui hoje, toque nele. Que esse toque possa te trazer vida. Que esse toque em Jesus possa trazer a cura que você precisa. Que esse toque em Jesus possa restaurar a sua fé, a sua esperança. Que esse toque em Jesus traga de volta aquela coragem e ousadia que um dia você já teve. Que esse toque em Jesus restaure o seu ministério. Que esse toque em Jesus hoje restaure suas emoções e os seus relacionamentos. Que esse toque em Jesus te traga paz, te traga paz. Identifique a sua multidão hoje, levante-se e toque nele, porque ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. Jesus está passando na sua casa hoje. Jesus está passando, ele diz, filho, o que está te impedindo de vir até a minha presença, de me tocar? O que está te impedindo? Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você feche seus olhos, que você ligue o seu pensamento no Senhor agora. E nós vamos pedir, Espírito Santo, mostre agora para cada uma das suas filhas qual é a multidão que elas precisam romper nessa noite. Quais são os pensamentos que têm vindo sobre a mente delas, que as impedem, Senhor, de romper essa multidão e de chegar até a tua presença. Espírito Santo, revela para elas qual é a multidão que está comprimindo elas, que não deixa com que elas toquem no Senhor. É a dúvida, é o medo. Quantas impossibilidades você já venceu até hoje? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Talvez a sua multidão seja a falta de fé, você olha para essa situação e não consegue acreditar mais. Talvez a sua multidão aqui hoje seja só falta de esperança. Talvez você teve um diagnóstico, você ouviu uma palavra que te estagnou e você não está conseguindo romper. Mas em nome de Jesus, vença isso hoje. Levante-se e vá ao encontro do Senhor. Vá ao encontro do Mestre hoje. Jesus está passando aqui. E se você apenas tocar, mas tocar como você nunca tocou antes, tocar como uma mulher destemida, tocar como uma mulher que se levanta, uma mulher decidida a dar um basta em tudo, dizer, agora chega. Eu vou tocar nele, eu vou mudar a minha história. Independente do que falo, independente da multidão que está me comprimindo, eu vou. Toque nele. A Bíblia fala que quando ela tocou em Jesus, dele saiu poder. E é um poder que leva à ação de Deus. É um poder que leva Deus a agir. É um poder, é um toque diferente. É um toque diferente que faz com que Deus se mova. Isso é muito poderoso. Então, em nome de Jesus, toque nele hoje. Dê nome à sua multidão. E comece a declarar, fala, Senhor, o medo não vai mais me dominar. Eu vou me levantar e vou te tocar, Jesus. Senhor, essa palavra que eu ouvi não vai me paralisar mais. Eu vou me levantar e vou te tocar. Essa circunstância que está me deixando oprimida aqui no lugar que eu estou, não vai mais me parar, eu vou me levantar e vou te tocar. Em nome de Jesus. Seja qual for a multidão que está te comprimindo, nada pode te impedir de receber aquilo que Jesus tem para tua vida. Nada pode te impedir de receber o poder dele que está fluindo agora. Pai, eu oro por cada filha que está aqui nessa noite. Espírito Santo, tu sabes como cada uma chegou aqui hoje. O Senhor sabe as multidões que elas estão enfrentando, o Senhor sabe os pensamentos, Pai, que elas estão tendo que lutar durante esses dias, mas o Senhor está passando aqui hoje. E não nos deixe perder essa oportunidade por conta de medo, por conta de paralisia espiritual. Senhor, não nos deixe perder essa oportunidade de te tocar aqui hoje. Que haja um renovo agora de esperança, de fé, para que a gente se levante e vá até o teu encontro. Pai, que a gente não perca essa oportunidade de dizer, Jesus está aqui. E onde ele está, algo acontece e eu vou tocar nele. Em nome de Jesus, seja renovada nessa noite. Em nome de Jesus, receba a cura e libertação que você precisa. Em nome de Jesus, receba a coragem. Seja destemida como essa mulher. A última palavra não foi dos médicos para ela. A última palavra foi de Jesus para ela. A última palavra não foi do sacerdote que disse, ei, mulher, você não pode tocar em ninguém. Não foi. A última palavra foi de Jesus para ela. A última palavra não foi dos fariseus que diziam, ei, você não pode estar no meio da multidão, não. A última palavra foi de Jesus. A última palavra para ela também não foi dos discípulos, dizendo, pouco importa, foi só mais uma que te tocou. Não, a última palavra de Jesus foi não foi só mais uma que me tocou, foi uma filha minha que me tocou. E me tocou de uma maneira diferente. Essa é a palavra que importa. Eu vou me levantar. Eu vou vencer a minha multidão. Eu vou tocar no Mestre de uma maneira diferente. E vou receber
tudo aquilo que vai fluir dele. Em nome de Jesus. Eu quero liberar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa hoje. Essa unção que está sobre nós, receba em nome de Jesus. Esse poder que está fluindo agora de Jesus sobre nós, receba, tome posse. Tome posse agora em nome de Jesus. Dele está fluindo o poder, porque tem filhas aqui tocando nele de uma maneira diferente. Então receba, receba. Eu declaro testemunhos sendo gerados aqui hoje. Eu declaro boas notícias sendo recebidas amanhã sobre a vida de muitas aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Situações que você nem imaginava mais o Senhor agindo. Aquela multidão que estava te trazendo angústia, desespero, o Senhor tá tirando agora todo esse peso. Tá deixando o fardo leve e tá abrindo o caminho até ele. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Tudo isso que você está passando, o apóstolo Paulo diz que é a nossa leve e momentânea tribulação e que vai passar. Então levante-se, toque em Jesus e seja transformado e restaurado aqui hoje. Amém? Glória a Deus, eu amo a palavra do Senhor. É linda demais. Vem sempre de encontro aos nossos corações. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, glória a Deus. E Jesus sempre vai estar conosco, sempre. Ele estava indo curar a filha de Jairo, mas parou para realizar outro milagre. Onde houver uma filha e um filho precisando dele, ele sempre vai parar. Ele sempre vai parar, vai socorrer e vai atender. Ele não passa desapercebido por ninguém que clama por ele. Foi o que nós lemos no Salmo 18 aqui. Se nós clamarmos, ele vem, ele responde ao nosso clamor.